parte da pintura digital, a gente fica um pouco confuso de por onde começar, alguns conceitos, né? Então, a gente tem essa questão da variação da temperatura dentro de uma cor que é considerada quente ou fria, né? Então, a gente tem aqui um amarelo, que o amarelo vai se aproximando um pouco mais dos vermelhos, né? E vai se tornando mais quente. E à medida que ele se aproxima, esse amarelo mais dos azuis, né? E vai se tornando mais frio. Mesma coisa que vai para os verdes se aproximando um pouco mais dos amarelos, eles vão se esquentando mais. Quando eles se aproximam um pouco mais dos azuis, eles vão esfriando. E aqui no caso dos azuis, a gente vê no sentido da direção, né? Por exemplo, esse azul aqui, para esquentar, é mais fácil ir por esse sentido aqui direito, né? Então ele não vai chegar no vermelho, né? Não vai chegar no vermelho, mas vai chegar aqui próximo de um violeta. Então esse violeta vai ser mais quente do que quando esse azul tenta caminhar para esse sentido aqui, que tem mais frios, né? Então a gente vê aqui um azul um pouco mais turquesa, né? Próximo de turquesa. Fontes de luz. A fonte de luz tenta tornar as cores do objeto mais parecidas com ela mesma. Então, por exemplo, se a gente tem uma camisa aqui, por exemplo, branca desse soldado aqui, numa luz do entardecer, uma luz do sol, ela vai ficar um pouco mais amarelada. Em contraste a isso, a gente vai ter esse azul, né? Porque as cores elas funcionam em complementariedade, né? Então, à medida em que esse branco, né? Essa camisa branca, ela se aproxima do amarelo, em contraste, para compensar essa cor, ela vai produzir sombras azuis, né? Então, esse também é o nosso tópico do próximo slide, em que luz quente gera sombras frias, né? Então, a gente, por exemplo, tem uma luz quente aqui dessa capa do azul noturno. A gente tem os pontos quentes aqui, e em contraste, nós temos sombras frias, né? A gente tem esse exemplo daqui, luz quente, sombras frias. Mesma coisa vai aqui, luz quentes, sombras frias. E o inverso também é verdade, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma luz fria, as sombras vão ser quentes, né? Então, a gente tem essa pintura aqui, que a gente tem até mesmo uma saturação um pouco mais puxada, né, pro vermelho. Mas acontece isso, essa questão, até mesmo para não ficar monocromática, né? Então, a luz fria, ela vai ser compensada com uma sombra quente. Mesma coisa a gente tem aqui na questão do justiceiro aqui, só que a gente percebe aqui mais nos detalhes aqui, das sombras dele, aqui mais da parte do nariz, né, daqui da boca, a gente consegue ver passando dessa questão dessa luz fria por uma sombra mais quente, né? Tá dando para entender? Eu tô falando um pouco rápido. Tá. Aí a gente tem outro exemplo aqui, né? Em diferentes contextos, a gente tem essa luz alaranjada, né, nessa garota aqui. E a gente vai ter essas sombras aqui mais frias, né? Ela não precisa também, essas sombras, elas não precisam ser muito azuis, né? Mas tu aproximando elas um pouco mais do cinza, elas já conseguem ficar azul, porque quando essa luz quente aqui, ela se aproxima de um cinza, ela vai esfriar esse cinza, né? Eu vou explicar isso um pouco mais adiante. Aqui a gente tem, mesmo no contexto quente aqui, né? A gente tem essa luz fria aqui, e a gente vê esses quentes aqui nas sombras, né? Aqui a gente tem outro exemplo também, tem um contexto mais frio, mas a gente vê que a luz aqui é um pouco mais quente. E aí as sombras frias aqui, e aqui o inverso. A gente tem luzes frias e umas sombras quentes. Percebe que aqui a sombra quente, ela não é tão forte, né? Tipo, não é um laranjão aqui, mas como ele está um pouco mais próximo do cinza, esse azul aqui vai esquentar essa cor, né? Porque as cores vão funcionar em contraste também, né? Em complementariedade. Aqui a gente tem cinza de contexto que eu estava explicando nos outros slides. Esse aqui a gente tem esse azul, os dois são mesmo cinza, né? Só que quando esse cinza aqui está em um contexto, ou seja, está circundado por uma luz fria, esse cinza vai esquentar, né? Ele vai funcionar como o oposto. E esse cinza, quando a gente tem um contexto que seja mais quente, ele vai esfriar. Então, a gente tem esses cinzas em contexto. Aqui é uma outra questão
sobre temperatura, que é interessante a gente frisar. Que é a questão da parte da matiz, né, que eu estava explicando nesse slide aqui, que a gente vai ter cores mais quentes e cores mais frias, né? Então, a gente tem a questão da matiz, cores mais frias para cá, né? Cores mais quentes para cá, certo? E na saturação, funciona da mesma forma também. Só que, por exemplo, quando eu pego um azul e eu quero passar ele para colocar a questão do quente e o frio entre esse laranja e esse azul, para ele passar de um ponto para o outro, ele tem que passar pelos cinzas. Então, por isso, quando eu pego esse azul aqui e colocar ele próximo desse laranja, ele vai esfriar, né, esse azul. Então, a saturação, ela passa também por esse meio também do círculo cromático, que é um pouco mais visível, né? Que a gente teria um círculo completo aqui, né, como esse daqui, né, esse círculo. E a cor, por exemplo, eu vou colocar em relação esse laranja e esse azul. Para eles chegarem para eles passarem de um canto para o outro, essa questão do quente e do frio, eles vão passar pelo meio do círculo cromático. E para eles passarem por esse meio, eles vão acinzentando. Então, por isso que a gente tem esse quente e esse frio passando pelo meio, né? Eles vão se acinzentando. A gente tem aqui, né? Como seria essa passagem desse azul para esse amarelo, né? E vai se acinzentando até chegar próximo do amarelo. E a gente tem aqui algumas relações, né? Para a gente comparar como é que funciona essa questão do quente e do frio, né? Por exemplo, quando eu coloco esse azul próximo desse vermelho, é uma relação um pouco mais óbvia, né? Então a gente vai perceber que aqui seria uma cor fria, aqui é uma cor quente. Aqui a gente já vê esse daqui um pouco mais próximo dos frios, né? Então aqui seria um frio, seria um roxo mais por perto daqui, e esse amarelo seria um pouco mais perto daqui. Então aqui seria uma cor mais fria que uma cor mais quente, né? Então quando os cinzas vão se aproximando mais, né? Vão chegando pelo meio, então essas relações ficam um pouco mais sutis, né? A gente tem aqui uma relação entre dois azuis, né? Um azul aqui um pouco mais acinzentado e um azul tem um pouco mais de saturação, né? O que acontece quando a gente tem um azul um pouco mais acinzentado em relação ao azul um pouco mais saturado? Esse azul aqui vai ser considerado frio e esse aqui vai ser considerado quente. Justamente por ele estar se afastando um pouco mais dos azuis, né? Então, ele se aproximando um pouco mais dos cinzas, ele vai pegar uma característica mais quente. Então, esse cinza aqui vai ficar mais quente, esse aqui vai permanecer frio, no caso, né? Aqui a gente tem uma relação mais óbvia também de esse aqui é o quente, né? E esse daqui é o mesmo cinza daqui, só que por estar nesse contexto aqui, em relação a esse amarelo, um pouco mais forte, um pouco mais quente, ele vai esfriar. Então a gente tem essas relações assim. Paletas de cores. A gente tem a paleta monocromática, né? Que seria uma paleta... Posso mandar alguma coisa aqui? Ah, tá. Beleza. Deixa eu voltar para a apresentação. A gente tem essa paleta que seria mais monocromática, né? Então ela é mais carregada nos vermelhos aqui, né? Até mesmo ela pega um pouquinho os tons de leve do roxo, mas nesse caso aqui ela pega um pouco mais dos cinzas para poder variar um pouco mais, né? E aqui tem uns vermelhos mais saturados, né? Aqui a gente tem já uma paleta análoga, que seria, por exemplo, o principal seria um amarelo aqui, e para ele complementar essa ilustração, ele vai pegar esses verdes e esses amarelos que estão no sentido ao lado, né? Ao lado, no caso. Pega até um pouco dos azuis também, então acredito que esse seria o verde o principal, pego o amarelo e pego esses azuis aqui. Então seria uma paleta análoga. Ela seria de cores que estão mais ao lado, né? Nesse sentido aqui. A gente tem uma paleta complementar aqui, desse do Venom e do Homem-Aranha. Então a paleta complementar funciona nos sentidos opostos, né? Então a gente tem esse vermelho contrastando com esse verde, né? E o interessante é que por esse verde estar no fundo,
ele destaca ainda mais o Venom aqui, que seria todo vermelho, né? Então, essa questão de complementar é muito usado também para usar destaque, né? A gente tem que, às vezes, ter um pouco de prudência, dependendo do estilo de pintura que a gente vai fazer. A gente tem a complementar dividida, que seria, por exemplo, esse vermelho aqui. E para não pegar um contraste tão forte quanto uma paleta complementar seria no verde, ele quebra para um azul e para um verde, né? Então ele dá um pouco mais uma suavizada a mais no contraste que tem entre complementares, por isso a complementar dividida. A gente tem a tríade, que a tríade é interessante também, que seria essa forma de 3, né? Então elas teriam um ângulo um pouco maior entre elas, né? Então a gente pegaria esse vermelho, esse azul e esse amarelo, que seria o amarelo, aqui na verdade seria esse verde. Aqui. Então a gente vê aqui o vermelho aqui presente nas roupas dele, né? O azul ele dá o contexto maior da obra, né? Então a gente tem aqui um tom de azul também e o amarelo, né? Usado aqui para detalhes, né? É muito bom, muito interessante utilizar essas cores para separar shapes quando a gente está fazendo alguma pintura de ilustração. Separar os detalhes, né? Por exemplo, esses amarelos são usados para fazer detalhes, o vermelho é usado para dar forma àquele personagem, o azul contorna um pouco mais essa forma, né? Um pouco maior. Então é bom para ajudar na leitura visual também